Boa noite. No programa de hoje, nesta terça-feira, nossa entrevistada é a comandante da Guarda Civil Municipal de Mossoró, Gabriela Sayara. E ainda, moçoroense é condenado por ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. O cenário político está no ar. Muito boa noite novamente a todos vocês que nos acompanham a partir de agora. Começamos aí o nosso cenário político aqui pela TCM, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Todas as noites, a partir das 7h20, estamos aqui levando a comunicação, a informação sobre noticiário político, informações do cotidiano, ou seja, tudo que envolve o ambiente de Mossoró. Olha, uma notícia nacional veiculada em nível de país, que diz respeito a Mossoró, é que o Ministério Público Federal obteve a condenação de um homem por ameaças, calúnias, injúrias contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O morador de Mossoró gravou e postou no aplicativo de mensagens WhatsApp, em agosto de 2022, um vídeo repleto de palavrões, denúncias infundadas e ameaças de morte ao magistrado. Na época dos fatos, o vídeo repercutiu em outras redes sociais, como o YouTube, e também em veículos da imprensa. O réu foi condenado a 2 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime aberto, além de multa, e essa decisão, tem um detalhe, ainda cabe recurso. Portanto, está aí a penalidade recaindo sobre um moçoroense, que atingiu a honra do ministro Alexandre de Moraes, também conhecido por muitos como Xandão. Olha, notícias do futebol. Clubes, vereadores e representantes do comércio participaram de uma reunião hoje no Palácio da Resistência, onde foi apresentado o projeto de lei que será encaminhado à Câmara de Mossoró para dar prosseguimento ao projeto do novo estádio Nogueirão, gente. Ótima notícia para a classe desportista, né? Nós já estamos acompanhando isso há um tempo e continuamos reivindicando do poder público, que agora sinaliza de forma positiva o retorno da nossa principal praça de esportes. Vamos acompanhar agora na reportagem. O prefeito Alisson Bezerra enviou à Câmara de Mossoró o projeto de lei que pede autorização para a parceria público-privada referente à obra do novo estádio Nogueirão. O chefe do executivo destacou que o estádio terá capacidade para até 15 mil torcedores. Seguirá no mesmo local e manterá o nome do professor Leonardo Nogueira. Além disso, o prefeito também destacou o cronograma a partir da aprovação na Câmara. Já estou dando esse calendário. A Câmara aprova o projeto, a gente sanciona, no máximo 15 dias, vamos publicar o edital terá 45 dias, depois de até 45 dias, a empresa vencedora terá o prazo de até 6 meses para apresentar todos os projetos executivos, tá certo? E já iniciar, de fato, a obra. Importante dizer que vai ser um modelo que a Prefeitura continuará dona da área, dona do estádio, a Prefeitura será dona de todo o complexo empresarial que vai ser construído. Embora seja construído pela iniciativa privada, mas a Prefeitura de Mossoró, que vai de fato ser a proprietária de toda a área do estádio e do complexo comercial. Representantes de Potiguar, Baraunas e Mossoró Esporte Clube estiveram presentes na reunião. O presidente do Baraunas, Lima Neto, ressaltou a importância da retomada do patrocínio da prefeitura aos clubes de futebol. A gente espera que seja aprovado, né? E aí é que sigam os trâmites o mais rápido possível para dar celeridade, já que os clubes estão agonizando nessa situação que se encontra. E também, como o pedido que nós fizemos aqui, que a prefeitura olhe, certo? Através da Secretaria de Comunicação, o apoio da gente, certo? Que foi cortado esse ano, certo? Mas pedimos que ela
retome isso aí justamente porque estamos com acréscimo de despesa e com menos receita. Djalma Júnior, presidente em exercício do Potiguar, cobrou celeridade no processo, visto que os clubes seguem sem estádio para 2026. E nada mais justo do que apoiar esse momento, lógico, cobrar a celeridade, porque foi isso que fizemos, nos posicionamos dessa forma. Agora, esperar que a bancada de vereadores possam, de forma célere, aprovar esse projeto o quanto antes para poder caminhar. Já se passaram bastante tempo, a gente realmente sonha com um estádio novo para a cidade de Mossoró, para o município, e que venha a contemplar os clubes, por sua vez, no cenário estadual e, quem sabe, nacional. Além de vereadores, parte do secretariado também esteve presente na reunião, incluindo o secretário de Esportes e o de Infraestrutura. O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Genilson Alves, revelou que o projeto será votado em caráter de urgência até o final do mês. Logo, a população estará aí acompanhando o início dessas obras tão importantes aí, onde vai revolucionar o esporte da nossa cidade. Então aí a Câmara Municipal vai dar agilidade, nós já vamos convocar as comissões temáticas para apreciar esse projeto, essa proposta encaminhada pela gestão do prefeito Alisson em regime de urgência especial. Então, quanto antes, ainda dentro desse mês, nós votaremos essa proposta aqui que acabamos de receber da gestão e vai dar o primeiro passo para que os editais possam já caminhar. Tudo bem, tá aí. Parabéns. Antes de mais nada, dizer antes tarde do que nunca. A gestão está se mobilizando no sentido de providenciar um novo estádio, uma casa de esportes para Mossoró. É justo, é legítimo, o desportista precisa, o torcedor como um todo. O projeto vai para a Câmara, em julho para agosto, edital publicado, e aí mais 6 meses, como o próprio prefeito falou, até o início, a elaboração por parte de uma empresa, depois da concorrência pública, e aí o provável início da obra, janeiro do ano que vem. É o que todo mundo aguarda, espera para ver o quanto antes um novo estádio em Mossoró. E eu creio que essa iniciativa de ser público-privada realmente é a melhor alternativa encontrada realmente. A Praça de Esportes, seu equipamento continua pertencendo à municipalidade, no entanto a empresa assume a sua gerência, a sua administração dos demais serviços que estarão acoplados a esse novo equipamento por um determinado período de tempo, alguns anos. Espero que tudo dê certo. Vamos continuar acompanhando essa importante demanda aqui de Mossoró. Bom, gente, nós vamos conversar agora aqui, dar boa noite inicial, da comandante Gabriela Sayara, da Guarda Civil Municipal, a primeira mulher a comandar, a assumir o comando da Guarda, importante, um marco na história de Mossoró. Vamos falar sobre segurança pública, sobre a Guarda, sobre o trabalho da Maria da Penha, sobre o projeto MCJ Seguro para Elas. Boa noite, comandante. Seja bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Tasso. Boa noite todos os telespectadores do cenário político. Estou muito feliz em estar aqui pela segunda vez. Na outra oportunidade estava aqui com o meu amigo Vanúbio. Tá de férias, né? Férias merecidas, né? Exatamente. Estou muito feliz em estar aqui hoje para falar dos avanços, do trabalho que vem sendo feito pela Guarda ao longo desse Mossoró Cidade Junina, por esse projeto também belíssimo, que estamos hoje, esse ano, na nossa segunda edição, o MCJ Seguro para Elas. Vamos seguir. Muita coisa para falar, né? Antes da gente fazer o intervalo, comandante, quanto tempo à frente da Guarda a senhora está? Completou agora... Assumi dia 28 de janeiro. 28 de janeiro, dia né? 28 de então janeiro. Nós temos aí menos de 6 meses, Isso. né? Algo em torno de 5 meses. Isso. E minha primeira entrevista foi aqui. Minha primeira experiência foi aqui no cenário político foi com aqui. Vanúbio Prachedes. Foi já um programa ao vivo. Olha aí. Hoje já mais à vontade para conversar. Hoje eu estou mais tranquila. Que coisa boa. Professores ligados à Adufessa afirmam que uma greve, uma grave crise orçamentária tem ameaçado o funcionamento da universidade. A Associação dos Docentes divulgou uma nota pública denunciando os impactos dessa situação. Acompanhe
agora na reportagem. A Dufesa aponta que nos últimos 10 anos, as instituições federais de ensino têm sofrido sucessivos cortes e contingenciamentos no orçamento, agravados pelo teto de gastos e outras medidas restritivas do governo federal. Segundo a nota, o decreto número 12.448/2025 determinou uma restrição de 30% do orçamento previsto para este ano, prejudicando diretamente a manutenção da universidade. Recentemente nós divulgamos uma nota, expressando a nossa preocupação com relação à situação orçamentária das IFES de um modo geral, das 69 IFES, e particularmente da UFESA. Nós somos seção sindical do Andes, que é um sindicato nacional, e o Andes já vem denunciando essa situação orçamentária já de algum tempo. Ela não é recente, porque isso envolve uma política econômica seguida por todos os governos nos últimos 10 anos. É uma política econômica que é refém dos ditames do mercado. Uma política econômica que propõe uma obediência ao que eles chamam de teto de gastos, a partir da lei de arcabouço fiscal, que limita os gastos públicos, e não só isso, no nosso caso, que provoca cortes e contingenciamento de recursos para a educação, para a saúde, enfim, para serviços públicos de modo geral. Então, isso vem acontecendo já, como você perguntou, já há algum tempo, há mais de 10 anos. O atual governo não mudou a política econômica seguida também pelos governos anteriores. Apesar de uma liberação adicional de mais de 400 milhões de reais após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, a associação alerta que esse valor é apenas uma recomposição parcial, sendo insuficiente para garantir o funcionamento total da instituição. No caso específico da UFESA, segundo a nota divulgada, dos 414 milhões de orçamento aprovado, 351 milhões já se encontram empenhados, mas quase metade desse valor ainda aguarda a liberação financeira para pagamento. Além do momento atual, Cláudio Rocha afirma que o problema deve ser analisado a longo prazo. O que está acontecendo hoje são negativas, diante da situação orçamentária. Então, bolsas, cortes em bolsas, negativo na solicitação de transporte para atividade de campo, a ausência de auxílios financeiros que promove não somente o ensino de qualidade, mas também a pesquisa e a extensão. Então, nós temos a universidade funcionando com o básico. Esse novo decreto que liberou parte desses recursos, mês a mês, hoje nós temos, como eu falei, 6/12 avos do orçamento previsto para 2025 liberado, e a gente entende que essa liberação vai acontecer mês a mês, a nossa preocupação foi atenuada, Mas continua a luta pela recomposição orçamentária prometida. Tudo bem, está aí a reportagem com Pedro Ítalo. Realmente a situação não é fácil, O governo contingenciou 31 bilhões de reais, fez um complemento agora anunciado no final de maio, orçamento, um aditivo de 400 milhões, mais dos 400 milhões já tem aí 350 já empenhado, já voltado, revertido para empenho, ou seja, mais de 90% já está comprometido com empenho. Situação dificílima nas universidades públicas federais hoje do Brasil. Bom, nós vamos conversar agora com a comandante Gabriela Sayara, da Guarda Civil Municipal. Comandante, como é que está esse processo hoje do Cidade Junina, A sua primeira experiência à frente aí da Guarda, já pegando um evento dessa magnitude, comandante. Qual o balanço da Guarda até o momento? Porque nós já conversamos com o secretário Costa, com outras autoridades de segurança, mas a senhora aqui pela Guarda é a primeira vez, Sim. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Estamos muito satisfeitos com os resultados positivos do Mossoró Cidade Junina. Desde o pingo da meio-dia, que abriu o evento, foi fundamental o reforço do efetivo da Guarda para que a gente alcançasse esse grau de satisfação, tanto no polo do pingo da meio-dia, no Arraiá do Povo,
na Estação das Artes, no Polo Arena Quadrilha, Polo Antônio Francisco, em todos os polos está tendo reforço da presença da Guarda. Então, esse é o resultado positivo de um trabalho, de um planejamento que começou desde o ano passado, até mesmo antes de eu assumir o comando da Guarda, assumi só dia 28 de janeiro, então foi algo que eu já peguei bem encaminhado. E a Guarda Municipal, junto com as outras forças de segurança, vem trabalhando de maneira integrada, de maneira estratégica, garantindo à população isso que nós estamos vendo. Um evento seguro, um evento tranquilo e as pessoas aproveitando com muita alegria. Muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Vocês percebem realmente que as pessoas têm essa sensação de segurança, né? Percebo. De forma natural. Exatamente. Foi algo que, conversando com o secretário Costa, a gente sempre fica ali no final, até o final dos eventos, e faz uma avaliação, e ele sempre fala, ela disse, olha ali, olha o olhar das pessoas, olha a expressão das pessoas, a gente consegue ver o quanto as pessoas estão aproveitando, estão ali realmente muito à vontade. À vontade, essa é a palavra. Exatamente. Né? Tem atitudes absolutamente espontâneas. Né? Isso, e também em contato com alguns colegas, alguns amigos que vieram até de outras cidades. Eles me relataram isso. Nossa, eu fiquei surpresa principalmente com o Pingo da Meio-Dia, né? Que é um evento gigantesco, muita gente, e as pessoas, tinha uma amiga minha que ela tinha sempre uma resistência de vir, e ela veio e disse, nossa, eu nunca me senti tão segura num evento de uma magnitude tão grande como foi o Pingo da Meio-Dia. Consegui curtir grafite, que era uma preocupação que todo mundo estava tendo, e graças a Deus correu tudo bem. Muito bem. Quantos profissionais estão distribuídos pela Guarda Municipal nesse evento? Olha, os profissionais variam de dias, né? É um planejamento que é feito diário, de acordo com os eventos. No Pingo, a gente empenhou um efetivo extra em 130 homens. Aí, na Estação das Artes, dependendo dos dias, pode variar de 60 a 80 homens. Só são homens? Homens, que eu digo homens e mulheres. Sim, agentes. Não, agentes de segurança. Como um todo. Temos um bom efetivo na Guarda formado por mulheres também. Sem dúvida. Que, inclusive, estão aí à frente da nossa Patrulha Maria da Penha. Isso, e nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer do nosso papo. O Pingo da Meio-Dia, ele representava, comandante, o grande desafio. O Valmari Costa disse isso na rádio, que digamos, é o momento de maior tensão para o evento todo. Os demais polos e os dias, ele avalia que essa tensão diminui em razão do fluxo ser menor, mas eu queria o seu olhar sobre essa questão. Como é que a senhora pensa? Eu compacto do mesmo pensamento dele. Realmente, depois que passa o Pingo da Meio-Dia, a gente dá uma respirada, dá uma sensação que passou 50% do Mossoró Cidade Junina. É um evento grandioso, né? Tem bem maior, vem um quantitativo de pessoas muito grande. A gente recebe, além da população de Mossoró, muitos turistas. Então fica uma preocupação maior no quesito segurança. Então, dentro do que foi planejado, a senhora avalia que saiu de acordo com a normalidade, dentro da normalidade. Foi extremamente satisfatório. Esse programa do MCJ Seguro para Elas já passa a vigorar desde o Pingo da Meio-Dia? O MCJ Seguro para Elas está na sua 2ª edição. No Pingo da Meio-Dia, nós fizemos um trabalho de divulgação junto com a nossa primeira-dama, Cíntia Pinheiro, que abraçou o projeto e toma a frente, certo? Então, ela sempre está ali em contato com o efetivo da patrulha. Foi quem, de fato, levou o projeto adiante. E é um projeto importantíssimo, porque mostra, ali nos eventos, dá um respaldo, uma segurança maior para as mulheres e mostra que as mulheres não estão sozinhas. Então, dá ali, a um primeiro momento, um apoio, uma recepção diferente. Infelizmente, em grandes eventos, como já é o Mossoró Cidade Junina, é propício que situações de importunação,
de violência venham a acontecer contra as mulheres. E é muito importante que tenha ali uma mulher para receber, que tenha um espaço adequado, uma equipe preparada, um diálogo diferenciado para tratar essa situação. Certo. Essa recepção já seria no pós-denúncia, no caso, da pós-ocorrência, ou antes, de forma preventiva? Tem a questão lá, a tenda, ela fica justamente para atender essas mulheres que se sentirem de alguma maneira em risco. Certo. Procurarem o nosso efetivo lá, tanto na tenda, que fica localizada na entrada principal da Estação das Artes. Também temos uma tenda no Arraial do Povo, que também fica logo na entrada principal, do portão principal lá do Polo. E a ideia é essa, recepcionar essas mulheres que, porventura, venham se sentir em alguma situação de risco, que possam pedir um socorro, ter um espaço que elas possam se recolher. Uhum. Esse modelo, comandante, ele foi observado já em outras cidades, por exemplo? O Mossoró Seguro para Elas? Que vocês o modelo vem seguindo o que foi do ano passado. Nós tivemos exatamente, nós tivemos a nossa primeira edição no ano passado, foi um sucesso, foi avaliado como muito positivo, então nós decidimos esse ano ampliar. Melhorar. Hoje nós temos um espaço fechado, climatizado, então a vítima ela tem um espaço que vai ficar isolado, não vai ter acesso da população, ninguém vai ver, então ficou bem bacana. Tem uma reportagem aí sobre o trabalho da ouvidoria do município de Mossoró, que está percorrendo aí os polos do MCJ para coletar, né, o feedback, ou seja, o retorno da população sobre o que eles pensam a respeito do evento. Acompanhe aí na reportagem. Esse já é o terceiro ano das pesquisas realizadas pela ouvidoria nessa gestão dentro do MCJ. Uma equipe composta por 12 pessoas, entre servidores da ouvidoria e voluntários de outras secretarias, tem visitado os 11 locais que seriam os polos do evento, para saber das impressões do público sobre o festejo. O principal objetivo da ouvidoria é ouvir os participantes da festa nos diversos polos, para ver como eles estão avaliando aspectos como limpeza, segurança, as atrações, a estrutura que está montada, e com base nesses dados, a gente entrega esses dados para as diversas secretarias que estão operacionalizando o Mossoró Cidade Junina, e elas de imediato, algumas das situações sugeridas ou que não estão funcionando bem, já conseguem consertar de imediato. Como a gente levanta dados sobre limpeza, as pessoas dizem que está faltando mais lixeiras em determinados pontos, a gente manda colocar no dia seguinte. De acordo com o relatório parcial colhido pela ouvidoria na primeira semana de MCJ, o público tem avaliado a festa de maneira positiva, com nível de aprovação superior a 90% nos espaços. Os dados também revelam a aprovação do público sobre a mudança no palco da Estação das Artes, com um aceite de 87% entre os entrevistados. O levantamento da ouvidoria também identificou a presença de visitantes de 20 estados brasileiros ao longo da primeira semana de festas, com maior prevalência desse público durante o pingo da meio-dia. No total, até o dia 15 de junho, já haviam sido realizadas mais de 1.000 entrevistas com o público. A equipe da ouvidoria, que trabalha durante o período do Mossoró Cidade Junina, espera acumular até 5.000 entrevistas durante o período de festa, até o dia 28 de junho, quando será realizado o Boca da Noite, que encerra o período festejo aqui na cidade de Mossoró. No entanto, vale ressaltar que a população pode contribuir com os dados e o levantamento realizado pela ouvidoria, sem necessidade de ser abordado nos polos. Há vários canais abertos para que a população possa dar essas sugestões. E a gente tem acesso imediato. Se as pessoas quiserem falar com a ouvidoria no WhatsApp, já falam agora e nós respondemos de imediato e podem trazer essas sugestões. Às vezes a sugestão de atração, olha, esse ano não tem fulano, mas a gente gosta muito que trouxesse. Tudo isso vai parar lá nas equipes, vai parar na mão do prefeito, que já vão tomando providências porque eles buscam ter esse retorno, essa avaliação da população. A festa é feita para o povo. Na medida que as pessoas vão sugerindo, a festa vai se tornando cada vez melhor. Muito bem, está aí um trabalho importante também, a ouvidoria, né, municipal, acompanhando, ouvindo aí o retorno da população sobre o evento. É importante que a população também faça essa interação. Olha, chegando as perguntas aqui, para a gente conversar com a comandante Gabriela. Comandante, como é que está a questão ouvinte aqui? Manuel Nascimento, telespectador do Bela Vista.
E parabenizando aí a comandante pelo trabalho e perguntando, pede que faça sobre patrulhamento, vez ou outra, no bairro, no conjunto Márcio Marinho, comandante. Como é que está esse trabalho do patrulhamento? É ostensivo que chama, é ostensivo? Preventivo e ostensivo. Preventivo e ostensivo. A Guarda tem feito isso nos bairros? Sim. Nós temos diariamente o cumprimento dos cartões programas pelas nossas viaturas e contempla todos os bairros de Mossoró. E mais recente, antes do MCJ, nós fizemos um trabalho que deu o nome de uma Operação Bairro Seguro, que contemplou os principais bairros de Mossoró, que nós fizemos um mapeamento, mapas de calor para identificar maiores locais de crime, para fazer um trabalho mais intensivo. Uhum. Então, no caso, ele volta a perguntar aqui, só onde há equipamentos públicos ou é em geral essa guarda? Não, em geral, até porque nós temos equipamentos municipais em toda a cidade, né? Em todos os bairros. Então, sim, todos os bairros são contemplados. Uhum. Bom, a gente vai voltar aqui a falar sobre a questão do MCJ Seguro para Elas. E aí tem um questionamento que às vezes deixa alguém em dúvida sobre, já que há denúncia no evento, né, tem lá o stand da própria guarda, do projeto para denúncias, e a maioria das denúncias são voltadas para a questão da chamada o importúnio sexual, né? Aliás, o importúnio assédio, não é isso? Isso. Em que condições se caracteriza, comandante, esse importúnio com a mulher dentro de um evento com esse aglomerado de pessoas? Em que condições? É você passar a mão na mulher em um local que ela não queira, se esfregar, beijar à força, puxar e beijar à força. Inclusive, eu atendi uma ocorrência dessa. Eu estava no camarote e, de repente, me foi solicitado um apoio da guarda. A patrulha que estava mais próxima era a patrulha da ROMU, como era composta só por homens e tinham mulheres envolvidas nessa situação. Então, como eu estava mais próximo, eu decidi ir até o local para ter um contato melhor. Esse tipo de ocorrência, quando tem uma mulher presente, eu sinto que as mulheres elas se sentem mais acolhidas, mais à vontade para falar. Então, me dirigi ao camarote Celina, junto com a guarnição da ROMU. Lá identificamos o suspeito e várias pessoas, quando eu cheguei, se dirigiram a mim, várias vítimas, mulheres e homens. Então, foram cerca de 7 pessoas. Felizmente, acabaram que só 2 mulheres realmente tiveram coragem, quiseram representar. E é uma coisa que a gente incentiva, que as pessoas elas tenham essa coragem, elas tenham esse ímpeto de denunciar, porque se ninguém quisesse representar ali, infelizmente não teríamos tido o que fazer. E essa pessoa em questão estava lá no camarote, importunando várias pessoas, abordando, falando coisas desagradáveis, agarrando, puxando, se esfregando. Então, são situações como essa. Graças a Deus, nesse dia, ele foi conduzido para a delegacia e ficou preso. No caso, se caracteriza a importunação sexual, não é isso? Sexual. E o ouvinte aqui, André Matias, está perguntando se apenas a informação, a denúncia da vítima se caracteriza aí a pessoa enquadrado sem depender exatamente do bônus da prova. Ele está perguntando aqui, André Matias do aeroporto. O ideal é que se tenha testemunha. Quanto mais informações, melhor para se conduzir a situação. E vai correr um processo, Exatamente, não é vai correr um processo. A posteriori. Né? Exatamente. A denúncia e o acolhimento é apenas a ponta do iceberg. Exatamente. O nosso trabalho ali é o primeiro contato, é o contato inicial. Da situação mais tensa. Exatamente. Né? É isso aí. Tem uma pergunta chegando também, José de Arimaté do aeroporto, e é impertinente a gente falar sobre esse assunto, viu, comandante? Porque é questão de escolas públicas de Mossoró. A gente sabe que recentemente, obrigado Arimateia pela participação, recentemente nós tivemos alguns casos envolvendo alunos, casos isolados, e aí como é que está, comandante, esse trabalho ele foi ampliado, depois a gente sabe que houve uma reunião com
Secretaria de Educação. Como é que está a ronda da patrulha aí da Guarda Municipal nas escolas? A ronda ela foi ampliada com a nossa RUP, que é o nosso pelotão específico para essa ronda escolar. Eu já estive em algumas reuniões com os secretários de educação, já tratando de ampliações para a nossa ronda. Passado esse período do Mossoró... Com os diretores? Isso, não, com os secretários da pasta. O professor Leonardo. Sim. Isso. Também estive lá na escola do Arte Filho, que eu acredito que o senhor esteja se referindo à situação que aconteceu com um aluno lá. Isso. Eu estive lá no dia do ocorrido, estive também na reunião que foi feita lá com os pais, com outras autoridades, promotor de justiça, secretário, também tinha vereadores. Então, participei lá da reunião, vi a maior preocupação dos pais lá no quesito segurança. Então, me comprometi a intensificar o patrulhamento lá na escola, nos fazer mais presentes, também na questão de acompanhamento, de palestras. Então, a guarda está procurando ampliar essa presença nas escolas. O fato é que não tem como ser onipresente, né? E não tem também como saber ou antecipar, por exemplo, que uma situação isolada possa ocorrer. Mas o trabalho, eu imagino, dentro de um cronograma específico, de um planejamento, ele tem sido feito. Tem sido feito. Para evitar. Tem sim. Inclusive, já me sentei com os secretários da pasta. Nós fizemos um mapeamento, são 98 escolas, então é quase 100 escolas municipais que nós temos aqui em Mossoró. Mas a gente já está fazendo um mapeamento, direcionando como? Escolas que têm questão de violência, escolas que têm questão dos alunos, Existem escolas mais críticas? Existem sim. Aí nessas escolas a gente está procurando intensificar mais o patrulhamento, escolas que os alunos acabam dando mais trabalho, a gente já faz um trabalho mais educativo, leva uma palestra, leva uma palavra mais de amigo, faz a presença de uma guarda mais cidadã. E eles adoram. A gente está procurando fazer esse mapeamento nas nossas escolas. Ou seja, o trabalho da Guarda Civil é um trabalho que realmente ele se estende por várias vertentes, né? Sim. E assim, a população não tem, em parte, imagino, a consciência ou o conhecimento até onde vai o trabalho da Guarda, né? Porque faz a ronda ostensiva, faz esse trabalho educativo, trabalho preventivo como um todo, prende também... Não é isso? Temos também nosso pilotão ambiental, que faz várias capturas de animais silvestres. Pois é. É um trabalho, realmente, de uma corporação que atua em inúmeras frentes da municipalidade. Isso. E entre elas tem também a Patrulha Maria da Penha. Como é que está esse trabalho? Qual é a avaliação até o momento? Também falando do Cidade Junina, Maria da Penha. Infelizmente, das ocorrências, apesar de ter diminuído bastante comparado às do ano passado, infelizmente ainda é o nosso recorde de ocorrências, tanto no Mossoró Cidade Junina, como também no dia a dia. Infelizmente, nos deparamos sempre com casos de violência contra a mulher, é uma realidade triste que nós ainda vivemos, mas estamos sempre trabalhando, nos prontificando e nos colocando à disposição e colaborando com a segurança das mulheres. Elas também têm essa mesma percepção que a senhora falou anteriormente, né? Como tem lá no evento, de forma mais abrangente. A Maria da Penha, vocês são como anjos da guarda, no caso. Sim, inclusive a gente recebe relatos, porque tem a parte das visitas, né? As mulheres que são assistidas após a ocorrência, porque nós temos uma viatura que atende a ocorrência ali de imediato e pós-ocorrência tem um acompanhamento dessas vítimas. Sim. Então é feito esse trabalho também, tanto por telefone como também presencialmente. A viatura ela tem um cronograma de visitas, então sempre está em contato com essas assistidas. E são relatos, as meninas que estão à frente, elas sempre me trazem esses relatos, que ficam muito felizes. É um trabalho que é gratificante. Elas falam dessa alegria, dessa satisfação de estarem ali à frente, em contato com essas mulheres.
Realmente é um trabalho humanizado, né, comandante? Demais. E aí, Lilian, quem coordena é Lilian, Cíntia, quem coordena essa parte? Lilian já esteve, já. Hoje Lilian está comigo no comando. Lilian é a subcomandante. Muito bem. A gente parabeniza, né, também a todas essas mulheres da Guarda Civil, toda essa equipe que faz esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, porque realmente é fundamental e quem já precisou do serviço é que sabe dizer com propriedade, né, o apoio valoroso que é receber nesse momento, um momento de fragilidade, né, comandante? Eu imagino que vocês recebem assim, muitos, inúmeros casos, depoimentos que realmente são de cortar o coração. Né? São, realmente, e eu sinto na pele que às vezes as pessoas, a gente às vezes nem consegue fazer muita coisa, mas às vezes a fala, o acolhimento, o tratamento que a gente dá ali com a pessoa naquele momento faz toda a diferença. E o agradecimento, a retribuição ali é muito boa. É muito grande, né? E ele segue também dentro do Mossoró Cidade Junina? A Patrulha Maria da Penha, sim, segue sim. Todas as viaturas continuam trabalhando normalmente durante o período do Mossoró Cidade Junina. Nós temos o nosso pilotão ambiental, que todos os dias está aí fazendo captura de vários animais. Temos a nossa Patrulha Maria da Penha, as duas continuam funcionando normalmente ao longo do MCJ. O nosso pilotão patrimonial, a Romu, que é o nosso pilotão especial. Então, tudo segue funcionando normalmente. Na verdade, normalmente não, porque foi ampliado. Durante esse período, a gente teve ampliação tanto do patrulhamento a pé no corredor cultural, né, cobrindo esses polos culturais, e também aumentamos a questão do patrulhamento nas viaturas por toda a cidade. Então, quem atua nessa questão do Mossoró Seguro para elas também faz parte da Patrulha Maria da Penha. Não é isso, pelo que eu estou entendendo? São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. E o que me chamou a atenção foi esse pilotão que a senhora falou do ambiental, né? Ambiental. Recolhe animais, é isso? Recolhe animais silvestres. Nós fazemos a captura, silvestres. isso. Coruja, cobra, lagarto, o que vocês imaginarem de animal silvestre, podem só chamar, só ligar 153. Então é isso, o trabalho da Guarda Civil Municipal é amplo, é abrangente. Comandante, chegando ao final, obrigado, comandante Gabriela aqui da Guarda. Fique à vontade para mais algum esclarecimento e o nosso muito obrigado, viu? Minha fala agora é de agradecimento, agradecer pelo convite, adorei estar aqui novamente, agradecer ao prefeito Alisson pela oportunidade que ele me deu de estar aqui hoje nesse cargo e agradecer ao meu efetivo, porque sem eles o sucesso desse evento não estaria sendo possível. São homens que, de fato, estão comprometidos, estão empenhados em garantir que a população de Mossoró, as pessoas que vêm de fora, aproveitem esse evento com tranquilidade e segurança. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todo o meu efetivo. É isso. Conversamos com Gabriela Sayara, da Guarda Municipal de Mossoró. Uma ótima noite para você. Cenário Político fica por aqui. Até amanhã.